Brilhante, emocionante, foi aplaudido em pé por toda a assistência, que era grande, porque eram muitos presos, e também pelo Conselho de Sentença. Porque uma das experiências que a gente teve é que os conselhos de sentença, como eram formados por militares, eles não tinham a quem temer, eles não temiam, eles estavam protegidos pela ditadura. Ao contrário, quando tu dependia de um juiz, o juiz tinha medo de perder o cargo, porque eles tiravam mesmo os cargos, assim como tiraram do meu irmão, tiravam das pessoas que se insurgissem contra tudo aquilo que eles queriam. E o nosso trabalho lá no escritório foi muito difícil, durou muito tempo, acho que uns 300 presos políticos passaram por lá, não era pouca gente, era contínuo o trabalho. Teve muita gente que foi presa, torturada e sequer respondeu o processo, como o caso da Nilce Azevedo e muitos outros. E outra situação difícil foi quando prenderam o grupo dos trotskistas, que eram muitos, Vitor Letícia, Vera Springini, Nara Helena Machado, Roaldo Machado, e a Nara tinha sido presa logo depois de uma cirurgia. Ela tinha feito uma cirurgia abdominal difícil, uma úlcera, e foi presa ali na Santo Antônio, e ninguém sabia onde eles estavam, sumiam. Ela foi presa no Dopinho, esse? Ela foi presa no Dopinho, no DOPS, e foi levada para o presídio Madre Pelletier. E lá no presídio Madre Pelletier, ela estava numa solitária no pátio, tinha um catre, aquele sanitário no chão, e lá estava a Nara e nós não conseguimos encontrá-la. Até que eu fui falar com o Major Átila, que era o representante do Exército no DOPS, e o Major Átila tinha sido colega no Colégio Rosário do meu marido, do Carlos Vicente. Então o Carlos Vicente foi junto e nós perguntamos onde estava a Nara e ele nos permitiu que nós fôssemos lá visitá-la. Foi aí que a gente foi no Madre Pelletier e descobriu a situação que ela estava. Muito tempo depois, o Dr. Guazelli também fez a defesa de todos eles e eles foram todos absolvidos. Ninguém cumpriu pena dessa turma. Era uma turma de estudante, a Nara estudava arquitetura, o irmão dela estudava medicina. E a maneira que a gente tinha de conseguir alguma coisa não era na defesa da lei, das prerrogativas do advogado. No fim, a gente conseguia as coisas por caminhos diversos, porque descobria alguém que era amigo do Major Átila, aí descobria que o delegado Barbedo era cunhado de um grande amigo, o pai dele tinha sido amigo do meu pai, e o coronel Alzir Gay era, na época, o comandante, era um dos membros da Comissão de Segurança Nacional em Brasília. E foi um dos que foi acusado de ter invadido a Universidade de Brasília e tal. Mas eu o interroguei, porque ele veio no enterro do pai dele, e ele estava com os óculos escuros, e eu fui ao enterro e tirei os óculos dele e disse: deixa eu ver essa tua cara de gorila. E ele disse para mim: mas de maneira alguma,
eu não sou gorila, mas quem é que te diz isso? E me abraçou e disse que ele jamais teria feito o que foi acusado de fazer, que foi invadir a Universidade de Brasília, que não foi ele, que foram outros malucos que fizeram isso. E como ele era cunhado do delegado Barbedo, a gente tinha também acesso ao DOPS pelo Major Átila e pelo delegado Barbedo, que era casado com essa irmã do coronel Gay. E o delegado Barbedo se tornou amigo do meu irmão, porque meu irmão, que era da Polícia Federal, também era amigo do Carlos Gay. Então, essas injunções pessoais que ajudavam. Ajudavam na localização das pessoas. Na localização. Na porque... melhora da situação lá dentro. E com isso eu conseguia visitar. Quando a Inês de Castro e o Guy Vallet foram presos, o Guy era um engenheiro francês, professor na França, veio da França para visitar a Inês de Castro, que era a noiva dele, e que era grande amiga do Luiz Carlos Menezes, que tu defendeste, certo? E a Inês foi presa. E a Inês era sobrinha, era cunhada do secretário da Fazenda da época, do Hipólito, o gordo Hipólito, como nós chamávamos. Hipólito Campos. Hipólito Campos, Então, a Inês, eu conseguia visitar a Inês através do delegado Barbedo. Ia todos os dias no DOPS, porque nós entendíamos, eu e o doutor Guagelli, que uma das coisas que a gente podia fazer é dar assistência moral, afetiva até, porque isso ajudava a aguentar a tortura, a situação. E eles me contavam muita coisa que depois eu tinha que engolir, para não dizer para o delegado Barbedo o que eu tinha vontade de dizer, mas eu não podia dizer porque ele me facilitava visitar a Inês. E o Gui estava preso na Polícia Federal. O Gui foi duramente torturado e ele não sabia de nada, porque ele era um engenheiro francês, professor na França, que veio visitar a namorada, mas como lá na França ele tinha convivência com Vitor Letícia, que estava exilado lá, e parece que o Vitor Letícia mandou uma carta, não sei se é verdade ou não, e que através dessa carta foi que o Gui foi preso, porque confundiram que ele era um enviado que vinha ao Brasil para fazer tudo isso. E foi duramente torturado. Que ano foi esse da Inês e do Gui? Não te lembro. Se tu te lembra. Olha, foram tantos, né? E foi começo dos anos 70? Já começo. Já fim de 69, 70. E a única maneira que a gente conseguiu de defender o Gui foi conseguir, através da embaixada francesa, o embaixador francês ajudou muito, foi conseguir um decreto de expulsão. E esse decreto de expulsão não saía do Ministério da Justiça. Eu fui ao Rio, fui ao Ministério da Justiça, e conseguimos que o decreto saísse e o Gui foi embora, expulso do país. E a Inês continuou aqui presa. E depois não respondeu a processo nenhum. Que é a situação essa da Nilce. Da Nilce, da Inês também. Tiveram muitos que não sequer tiveram processo. Eram torturados, presos, sequer tinham processo. Era da URGS, é bióloga. Muito depois eu fui à França e inclusive eles estavam viajando na Itália e deixaram um apartamento deles em Paris para mim. Passei uma boa temporada lá no apartamento deles, com a Letânia Menezes. Que vem levou a Letânia? A Letânia mora em São Paulo. Mas São Paulo? Nunca mais vi. Você tu citaste ela, que ela foi tradutora. Ela é minha prima.
sua prima. Eu mandei um abraço para ela. Não sei Viu? se ela ainda se lembra. E ela é irmã do Luiz Carlos Menezes, que o Werner defendeu, que o Luiz Carlos também foi para Paris, ficou lá uns 12 anos fazendo. Então, o que eu tenho para dizer da minha experiência, que não foi fácil, que foi muito difícil, que nós no escritório tínhamos muito cuidado, porque quando um ia para o DOPS, o outro ficava de plantão no escritório. E, de uma certa maneira, a gente, com paciência, ficando lá e tal, é o meu. Eu esqueci de desligar. Deixa que tal. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu quando Não, me deixa eu referiste desligar. isso... Eu estava até lembrando disso com o Werner. O Werner diz que ele não precisava ter esse trato, que se ele não aparecesse no escritório até certa hora, o Y já sabia que ele estava enrolado, né? Mas que por via das dúvidas, como ele era solteiro, ele fez questão de esclarecer, à tardinha ele ligava para te dizer que estava solto. Mas o pai e a Eni eu sei que tinham esse trato, mas houve um caso que eu não me lembro, tu me referiste agora, quando eu te convidei para depor, teve um caso em que vocês tiveram que ir os dois juntos, um caso mais complicado. Qual foi isso? No 5º Conar, em Canoas. Quinto Comando Aéreo. E lá nós fomos muito maltratados, demoraram muito, o brigadeiro era muito desaforado, mas... E quem eram esses réus, tu te lembra? Eu acho que era o caso do... Tinha vários, mas tinha a ver com o nosso sargento que esteve no hospital militar, que o Luizinho... Não, com o Hilário? É. Tinha a ver com o caso do Hilário? Tinha a ver com o Hilário, porque o Hilário, inclusive, estava no hospital militar. Isso. Foi na mesma época da Inês. E nós, inclusive, localizamos a Inês, porque o Hilário estava lá e acabou contando Isso, que ela estava lá. Que é o Com caso outro do... nome. O caso do Hilário, que é um caso que vai merecer um tratamento muito especial. Hoje esteve aqui o Domingos Tódero, que hoje é nosso colega, advogado, já era, e que estava lembrando o caso aqui, mas é um caso que foge da atuação específica. Mas essa situação, eu te pergunto, do comando aéreo, porque vê como as coisas são. Anos depois, já no final da ditadura, mas ainda durante a ditadura, lembrando os eventos de hoje de manhã, quando foi feita uma homenagem aqui, me chamaram a Mercedes, infelizmente naquele momento eu tive que sair, porque eu tive que cumprir meu dever eleitoral de defensor público. Mas eu sei, a Mercedes, eu conversei com ela, que eles iam fazer a referência, a homenagem à criação em 83, quando o Dr. Mariano Becker era o presidente da Ordem, da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, que existe até hoje, que o Dr. Rodrigo Pugina, que estava aí há pouco, preside, que é uma das organizadoras desse evento aqui. E essa é a primeira comissão de direitos humanos criada em OAB. E o presidente dela é o presidente do Conselho Excepcional. Hoje o presidente é o Marcelo. Mas o coordenador adjunto é quem coordena, e a primeira foi a Rejane. E a Rejane tinha um coordenador adjunto, o delegado, que era o Luizinho Goulart, o outro era eu era o segundo. Rejane Brasil Felipe. Isso. Então, eu e o Luizinho, nessa condição, eu estou, porque acho que nós temos que fazer aqui no final uma referência ao Luiz, né? Foi cliente lá do escritório, colega nosso, colega do... Grande amigo. Grande amigo de todos nós, amigo da Cleia, de todos. Pois eu e o Luizinho, anos depois, então, vê que engraçado, uns 15 ou 20 anos depois, tivemos um caso dificílimo. Pela Ordem dos Advogados, pela Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos também que levar um chá de banco terrível. Isso é por 83, 84. Lá fomos, era um verão, o Luiz com seu terno de linho branco, e fomos até o primeiro dia, levamos um... Eles apareceram aqui na Ordem, Cleia, os familiares, porque havia o seguinte, houve uma série de houve uns furtos. Havia operários trabalhando na ampliação da base aérea. E houve uns furtos e furtaram um fuzil. E claro que os suspeitos eram os operários. Era cerca de, era mais de 10, 15 operários. E eles estavam sendo torturados, estavam lá, se sabia, conseguiram passar o recado pelos soldadinhos,
porque a base aérea é próxima a uma vila, de que eles estavam sendo muito torturados lá. Eu estou fazendo agora um depoimento. E então eu e o Luiz fomos, ligamos antes, fomos, tínhamos delegação do presidente da OAB para ir, e recebemos um chá de banco e depois um major, para minha vergonha, bacariano, soldatelli, major, e chiava. Isso é que eu não perdoo. Ele podia ser torturador e tudo, mas não podia chiar. Ele chiava. Era soldatelli, parente do Miguel. Chiava. Era chiava. Virou um gringo que chiava, devia chiar nos lugares errados, né? Que quando o gaúcho chia errado. Aí nos deu um chá de banco e disse que nós não iríamos falar com essas pessoas. Eles não negavam que estavam lá. Bom, aí nós saímos de lá, viemos aqui e aí impetramos um habeas corpus no Superior Tribunal Militar pela OAB. O doutor Mariano assinou junto o habeas. E aí saiu liminar no dia seguinte. No dia seguinte voltamos lá, no Luiz de Novo, seu terno de Rio Branco. Tá? E aí esse major saía a fumaça das orelhas e vimos eles. E eles foram torturados, eles receberam castigo muçulmano. Eles receberam chibatadas na planta dos pés. 3 ou 4 vezes não podiam caminhar porque estavam com as solas do pé em carne viva. Bom, aí entramos com petição, porque eles estavam presos lá, mas o tal do furto corria aqui na auditoria. No fim das contas, esses coitados não foram sequer denunciados, porque apareceu a arma. Apareceu a arma. Certamente apertou a coisa, quem tinha furtado devia ter sido coisa ali pelos sentinelas mesmo, e a coisa apertou, e antes que apertasse mais, surgiu a arma e esses coitados. E isso era em 84 ainda. Então, 15, 20 anos depois disso, ainda na base aérea, ainda o chá de banco, ainda... Mas eu sempre fazer essa referência, mas era preciso, inclusive, para lembrar a figura maiúscula do Luiz. Na minha opinião, a aeronáutica era a pior. E é interessante porque o doutor Luiz Armando Dariano, que era advogado de ofício na auditoria militar e que foi um defensor de presos políticos fantásticos. E o filho dele era militar da aeronáutica, mas era médico da aeronáutica. É o que, neurologista? Não, é traumático. O Luiz Armando Dariano Filho, tem o mesmo nome, é Messias Dariano. E outra coisa que eu acho que é importante salientar é o cuidado que a gente tinha que ter no tratar os honorários, porque nós tínhamos por norma tratar os honorários com os familiares, porque havia uma tendência de dizer que nós, os advogados, recebíamos de organizações. E, inclusive, a gente tinha que cuidar do próprio cliente, porque houve casos em que o cliente chegava e oferecia para a organização no exterior mandar o dinheiro para fazer o pagamento dos honorários. Então, nós tínhamos que ter muito cuidado com isso, para não entrar nessa provocação, né? Interessante esse aspecto. A verba secreta do TOPS era quem pagava esses problemas todos que houve com relação ao sequestro ao advogado dos sequestradores. O senador Brossard deu um discurso nesse sentido e fez essa acusação. E eles se silenciaram. Usaram uma verba secreta para todas as operações. Agora está meio parecido também com esse governo aí, né? O que se vai fazer? Imitar o tempo da ditadura. Tem verba secreta de montão. Tem contrato secreto, agora não se sabe que contrato se fez com Cuba, aquelas verbas dos cartões corporativos, milhões por ano. Mas pelo menos não é ditadura, nós estamos em democracia, doutor Ferro, pelo amor de Deus. Deixa eu apenas fazer esse registro, né? Porque, se erraram antes, estão errando agora também. Porque o que me preocupa muito é que já faz muitos anos e as novas gerações não têm preocupação com a ditadura. As novas gerações não têm preocupação com a ditadura, com o terror que foi, com a cultura que aconteceu. Sempre o que eu ouço assim, mas
Argentina foi muito pior, como se aqui não fosse fácil. Sabe que é muito feliz essa lembrança da doutora Ana, porque vem ao encontro do que o Werner fez aqui, a advertência que ele fez, de que nesse sábado tem aí umas pessoas organizando uma tal de marcha pela família. Eu li. E que ao contrário da gente levar como folclórico, estamos levando, a advertência do Werner é que... A primeira foi assim também, né? Também. Pareceu como uma coisa meio inocente, eram as loucas de Minas Gerais e o negócio cresceu. Ana, mas é bom que se registre que o Pentágono enviou para o Brasil o padre Peyton, que foi quem coordenou todas aquelas passeatas na Marcha pela Liberdade e pela Democracia. Foi alguma coisa organizada completamente, com o objetivo de derrubar o governo do João. Isso a gente vai ver no filme 21 anos, Isso, pois que é. eu já vi o filme, é muito bom. Pois é, eu não sei se eu estou sendo, vou meio atropelar, mas são 6 horas. Eu acho. Sei que vocês teriam todas perguntas para fazer, mas eu acho que nós estamos cansando os nossos depoentes. Eu gostaria de, não sei, a doutora Cristina, a doutora Cleia, certamente vão fazer um encerramento, mas eu quero fazer pela Comissão da Verdade um especial agradecimento de novo ao AB, de novo aos depoentes, pela bela contribuição que nos deram aqui. Tudo isso está registrado, filmado, vai ficar em multimídia, vai integrar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e vai ficar aqui aos cuidados da doutora Isabel, né, enquanto ela estiver lá, e da sua sucessora no Arquivo Público do Estado. Essa é uma contribuição muito grande que os advogados sobreviventes vieram aqui nos dar, com a sua lucidez, com a sua experiência, com a sua verve, né, com o seu entusiasmo e o mesmo entusiasmo, a mesma verve que eles tiveram lá na defesa dos presos políticos e com o amparo do seu ordem de classe. Eu gostei muito hoje da palestra do Dr. César Brito, porque ele referiu, né, essa ambivalência inicial da OAB e que depois ela reconheceu o equívoco de ter apoiado o golpe e teve uma atitude institucional muito importante e que foi muito importante. Mas eu acho que a da Globo não é sincera, eu acho que da OAB foi melhor. Muito bom, Léo. Não mudou o seu comportamento. Quem se enganou foi porque quis. Vamos deixar bem claro essa história. Dizer, mas eu me enganei porque não sei o quê, agora a gente já defendeu. E tá, quem se enganou vai de a perda que ele foi isso certamente não é nenhuma censura. Então, eu gostaria de agradecer a presença. Eu só gostaria de dizer mais uma palavrinha, Claro. Bicó. É a seguinte, que a gente contando agora aqui como foram as defesas, como que nós fizemos, parece assim que foi sem medo. Não foi. A gente tinha coragem, mas também tinha medo. É isso. Só poderia repetir o nome do doutor? Ana Eni Machado Milan. A Omar diferença, Ferner, doutora Ana, Werner, é que o medo de Cantalice, vocês João não Becker paralisou. O e medo Anderson de Nori vocês também. levou para Os frente. quatro E depois. foi o que ajudou todos nós. sei que ele teve medo, mas sei que não foi covarde. Então a gente medo. Bom, Cristina, então eu queria agradecer mais uma vez a vocês, ao AB, a ti, a Cleia, ao Rodrigo, que não está aqui agora, e, enfim, ao Levenzon, que veio aqui para a minha satisfação, nos dar um abraço, nos ver e voltou. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui também à querida Beata, que vai... Vou dar uma coisa Querida nossa diretora Maria Cristina, o nosso querido, afetivamente chamado Bicó, a querida Eni, eu queria prestar homenagem aqui ao Omar Ferri, que nós tivemos grandes lutas e caminhadas, ao Werner Becker, que fez um depoimento fantástico e que eu guardei na memória aquele fato inusitado, único e irrepetível do deferimento do habeas corpus pelo general comandante do Terceiro Exército. E também aqui o nosso querido Levenzon, Luiz Carlos Levenzon,
foi presidente da Ordem, conselheiro federal, que tem uma atuação destacada sempre em defesa da cidadania. A Ordem hoje, aqui no Rio Grande do Sul, no dia 21, ela, sob o comando da nossa querida Maria Cristina, inicia em todos, acho que foi a primeira seccional do país, das 26, e nós somos a 27, que está lembrando, e num momento de profunda reflexão do que ocorreu e do que pode ocorrer ainda aqui no Brasil, e o sentimento sempre de posição firme nossa em defesa do Estado de Direito Democrático e da cidadania. Agora, dia 31 de março, o Conselho Federal também vai efetuar um ato público, como foi este ato público que começou pela manhã, lembrando 2 extraordinários presidentes da Ordem que, num momento tão difícil, no momento em que, por exemplo, o Dr. Justino, com 4 mandatos sobre o império nefasto do AI-5, agora naquela época, a administração dele foi sob o governo do Médici, sob o governo do Geisel e parte do governo do Figueiredo, e o Dr. Justino e o Dr. Mariano sobre o governo do ditador Figueiredo. Eles souberam honrar a destinação da Ordem no sentido da defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito Democrático e da justiça social. É para nós aqui todos um momento de profunda reflexão. Nós todos fomos participantes daquele processo e hoje estamos relembrando para que não se repita estes fatos no Brasil e que ocorreram não só aqui, agora mais tarde pelo filme, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, o Flávio Tavares vai comentar também alguns aspectos que deram um caminho a este filme, que pela compreensão de 1 hora não foi possível inseri-los todos os fatos que ele apurou em Washington, na Biblioteca Nacional, onde está claro, preciso, a interferência do golpe no destino do Brasil, inclusive com a fundação daquele Instituto IBAD, que financiou a compra de muitos deputados. É um momento para nós, mais tarde, para de novo encerrarmos esse ato público, tendo a reflexão profunda do que ocorreu e do que poderá ocorrer para não repetir. Muito obrigada. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, queria agradecer à Comissão Estadual da Verdade por ter nos dado este privilégio de sediar uma das suas audiências. E gostaria de fazer um agradecimento público aos meus colegas de comissão, Dr. José Horácio Gattiboni, Dr. Rosado, doutora Cleia e doutor Pugina, que me ajudaram a criar esse ato para que sempre nós nos lembremos do passado, para que não cometamos os mesmos erros no futuro. E, Bicó, eu gostaria que a Comissão da Verdade fizesse cópias e fornecesse essa audiência pública para as faculdades de Direito, porque os jovens advogados têm que ter conhecimento do que esses advogados militantes fizeram por todos nós. Muito obrigado a todos.